E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer as correções da segunda semana do PET 4. Se ficar alguma dúvida, podem me chamar lá no aplicativo Conexão Escola. O primeiro autor que temos aí, então, é o Heidegger. Ele vai dizer que o ser humano é o único ser que consegue entender o sentido do ser. E o que é o ser humano? Ele vai dizer que o ser humano é um ser jogado no mundo, o Dasein, o ser aí. E para entender esse ser humano, né, esse ser jogado no mundo, é preciso compreender a existência. A existência, então, é dividida em duas partes, que é a faticidade e a transcendência. O que é a faticidade? A faticidade é o cotidiano, é a sua vida aí no seu dia a dia. Você tem muitas obrigações, você estuda, trabalha, tem lazer. E a transcendência é esse ir além da vida cotidiana. Esse projetar-se, né? O que é o projeto? O projeto é você ser livre para dar sentido à sua vida. Então, na vida você tem uma infinidade de possibilidades para escolher. E o Heidegger vai dizer o seguinte, que a única possibilidade que não depende da minha escolha é a morte. E aí, diante da morte, a gente tem duas formas de encará-la. Ou pela indiferença ou pela angústia. A indiferença é quando você vive sua vida sem se importar com a morte, né? Vive um dia de cada vez. E quem vive uma vida, essa vida aí da indiferença, é uma pessoa inautêntica. Então, é aquele que segue a manada, o Maria vai com as outras. Já aquele indivíduo que encara a morte com a angústia, e aqui não é angústia no sentido de depressão, não. É a angústia que se refere àquele que toma consciência da sua finitude. Então, quem toma consciência da sua finitude, vai atrás dos seus projetos, fará as suas escolhas e assim viverá uma vida autêntica. O próximo autor que temos aí, então, é o Jean-Paul Sartre. Ele é um dos principais autores do existencialismo. E ele vai dizer o seguinte, que a existência precede a essência. Ou seja, não existe uma natureza humana. O ser humano ele não nasce necessariamente bom ou necessariamente mal. Ele primeiro existe, depois ele se define a partir das escolhas que faz. O ser humano é, então, um ser inacabado, um projeto em construção. E essa construção, né, esse projeto, ele vai depender exclusivamente das suas escolhas. O Sartre vai dizer o seguinte, que o ser humano ele está condenado a ser livre. Essa experiência aí da liberdade, ela vai gerar angústia no ser humano, por causa do peso da responsabilidade. Deve ser por isso que hoje em dia as pessoas têm tanto medo da liberdade, né? Elas não querem arcar com o peso da responsabilidade. Vai ser mais fácil elas viverem a vida com alguém que diga a elas o que fazer. Então, para Sartre aí, a liberdade ela sempre vai estar junto com a responsabilidade. Liberdade e responsabilidade vão andar juntas. O próximo autor aí que temos é o Sócrates, com a frase conhece-te a ti mesmo. Então, nos lembrando aí da importância do autoconhecimento. Quando tentamos nos conhecer, né, como tomamos consciência das nossas limitações, da nossa ignorância, e aí estamos mais abertos para conhecer o mundo, para conhecer a verdade. Enfim, abertos para o conhecimento. Será que todas as coisas que já penetraram em minha mente não são mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos? Ou talvez toda a minha vida seja algum tipo de sonho, incluindo a crença de que tenho um corpo,
Será que um gênio maligno tentando me enganar de que o que penso ser realidade é ilusão poderia me levar a crer que pensar é não existir? O último autor que temos aí é o René Descartes. Ele foi considerado o fundador da filosofia moderna. Na modernidade, o problema central era acerca do conhecimento. Então, será que é possível conhecer alguma coisa? Se é possível conhecer, como é possível conhecer? Aí os racionalistas e os empiristas vão dar respostas diferentes para esse problema. E aí a gente tem o René Descartes, que é um racionalista. Ele vai dizer, então, que o acesso ao conhecimento se dá pela razão. Aí ele criou um método para chegar a um conhecimento seguro. O método aí é chamado de método cartesiano. Cartesiano aí vem de Cartesius, que o nome do René Descartes em latim é Renato Cartesius. Então, o método, como seria esse método cartesiano, né? Como se chegar ao conhecimento seguro? Então, o primeiro passo para chegar ao conhecimento seguro seria chamado de evidência. O que seria isso? É você nunca aceitar alguma coisa como sendo verdade absoluta, sem conhecer a evidência como tal, né? Sem questionar, sem duvidar. Então, ele fala que devemos começar duvidando de tudo. Duvidar das tradições, das verdades pré-estabelecidas. Então, eu começo a duvidar de tudo até eu chegar a algo que seja indubitável, aquilo que seja claro e evidente. Ou seja, ele chama de claro e distinto. O segundo passo seria chamado de análise. Seria você dividir o problema em tantas partes quantas forem necessárias para fazer a análise. Aí vem o terceiro passo, que é a ordenação. Seria você colocar os conhecimentos em uma ordem, começando dos mais simples até os mais complexos. E, por fim, então, a gente tem a enumeração, que seria aí enumerar e revisar tudo para não deixar nada de fora, né? Não omitir nada e chegar a uma conclusão final. E então, segundo eles, seguindo esses 4 passos aí, seria então possível chegar a um conhecimento seguro. Vamos então aí para as atividades, na página 103. Questão 1. Existir no mundo para Heidegger, o ser humano é essencialmente possibilidade. Ele pode no ser escolher-se e conquistar-se ou perder-se. Considerando esta afirmação, faça uma interpretação do quadro ao lado. Então, o conquistar aí é o projetar-se do Heidegger, que no caso aí do indivíduo seria uma vida autêntica, ou o perder-se, que é a vida inautêntica. Agora, olhando para a imagem. Essa imagem aí é uma referência à esfinge, que aparece lá no mito do Édipo Rei. A esfinge era uma espécie de monstro que atormentava todos lá na cidade de Tebas. Ela ficava na entrada da cidade de Tebas e aí todas as pessoas que chegavam, ela apresentava um enigma. Ela dizia, decifra-me ou te devoro. E aí, se a pessoa não conseguisse decifrar o enigma, era devorada pela esfinge. No caso aí dessa imagem, ela está mostrando o espelho para esse indivíduo. Então, está mostrando aí que o enigma é o próprio indivíduo. Ou seja, o enigma é você, dando aí uma orientação para o autoconhecimento. E aí, esse conhecer a si mesmo, né? Quando você conhece a si mesmo, fica mais fácil para você fazer as suas escolhas. Lembrando aí que a liberdade está acompanhada da responsabilidade. Então, nessa questão aí, que é uma questão pessoal, vocês vão refletir um pouco sobre isso. Questão 2. Sobre o termo conhece-te a ti mesmo na filosofia de Sócrates, aplicando de forma efetiva sobre o cotidiano, pode afirmar: 1. O autoconhecimento aprimora nosso senso crítico e passamos a entender sem ilusões a realidade ao nosso redor. Tá correto, né? 2.
faz-nos assimilar passivamente as opiniões externas e aplicar no cotidiano da vida tudo que nos é sugestionado. E aí? Assimilar passivamente as opiniões? Aceitar tudo que é sugestionado? Não, essa aí está errada, né? Tá claro que a 2 aí está errada. 3. Traz-nos a apuração crítica, na qual analisamos todos os conhecimentos assimilados e nos provoca sempre mais o nosso aprimoramento pessoal através do senso crítico. Correto também, né? 4. Induz-nos ao crescimento pessoal, analisando toda a estrutura externa a nós, para alcançarmos uma liberdade inicialmente possível. Correto também, né? Neste contexto, as alternativas corretas são... Então, a alternativa correta aí é a letra D. 1, 3 e 4 estão corretas. Questão 3. Ao abrir nossas redes sociais, percebemos uma publicação inusitada que nos traz uma notícia impactante para o nosso dia a dia. Inicialmente, utilizando o método cartesiano, devemos proceder da seguinte forma. Letra A. Acreditar na publicação, pois foi postada por alguém de nossa inteira confiança. Logo é verdadeira. Letra B. Entender o contexto da publicação e postar aos demais para a ampliação do conhecimento. Letra C. Checar a veracidade em todos os aspectos da publicação, observar se a fonte de origem é confiável, verificar a data e outras fontes confiáveis de notícias. Letra D. Checar a veracidade observando apenas os aspectos da publicação que nos interessam e observar se a fonte de origem é popular. Então, aí observando pelo que a gente viu lá do René Descartes, né, do método cartesiano, então está evidente aí que a resposta correta é letra C. Checar a veracidade de todos os aspectos da publicação, observar se a fonte de origem é confiável, verificar a data e outras fontes confiáveis de notícias. Resposta, então, letra C. Questão pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, me chama lá no chat do aplicativo Conexão Escola. Tchau, tchau e até a próxima.